Olá pessoal, aqui é o Vinícius Suzuki e hoje eu estou aqui para esclarecer de uma vez por todas um tema que provoca muitas dúvidas. Vale a pena financiar um imóvel agora que a taxa Selic baixou? Os juros para financiamento imobiliário estão realmente baixos quanto a Selic no Brasil agora? Se você quer eliminar de uma vez por todas essas dúvidas, está no lugar certo. Antes, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas que estão com as mesmas dúvidas também possam ter esse esclarecimento. Então vamos lá! Só para te contextualizar, a taxa Selic caiu no último mês e hoje está em 2,25% ao ano. Eu sei que muito se fala nessa taxa, mas você sabe o que de fato é a taxa Selic? Para que você entenda se financiar um imóvel agora que a taxa Selic baixou está realmente compensando, eu vou começar explicando de forma clara o que é a taxa Selic e qual é a sua relação com as taxas de juros dos financiamentos. Selic nada mais é do que a taxa que o mercado financeiro utiliza como referência, já que é quanto você receberá para emprestar dinheiro para o governo através da compra de títulos públicos, também conhecida como taxa básica de juros, pois serve de base para os bancos remunerar os investidores que emprestam dinheiro a ele. Aí muita gente acaba pensando, poxa, então se a taxa Selic caiu e está em baixa, é realmente um momento bom para se fazer um financiamento imobiliário, porque eu vou pagar menos juros. Mas esse pensamento está errado e eu vou te explicar por quê. A taxa Selic em queda não necessariamente reduz a taxa do financiamento imobiliário na mesma proporção. O financiamento imobiliário é o empréstimo que o banco faz para você. E esse empréstimo bancário tem juros, mas os juros de mercado, que são os praticados pelos bancos, não são os mesmos da taxa Selic. E você vai entender o porquê. Portanto, se a taxa Selic está em 2,25%, isso não significa que você irá pagar essa porcentagem de juros para o banco ao fazer um financiamento para comprar a sua casa. Quando o banco te empresta dinheiro, ele se baseia na taxa Selic, mas essa é apenas uma das bases que vão definir o quanto você vai pagar de juros por emprestar o dinheiro do banco. Além da taxa Selic, que faz parte dos custos do dinheiro que será emprestado, o banco coloca a taxa de juros que vai cobrar de você e todos os outros custos que ele vai ter por emprestar o dinheiro, como impostos que ele vai pagar e muitos outros, chamado de spread, mais o lucro que ele terá em cima disso. Logo, os juros cobrados pelos bancos não estão somente relacionados à Selic, mas sim a tudo que envolve a atividade de emprestar dinheiro. Portanto, a queda da taxa Selic não significa uma queda real dos juros bancários na mesma proporção. Para te mostrar com mais clareza tudo isso que eu te expliquei, vou dar um exemplo. Eu fiz no final do mês de maio uma simulação de financiamento imobiliário em um banco privado. Nessa simulação, eu coloquei que queria comprar um imóvel no valor de R$650 mil, dando uma entrada de R$150 mil. Tudo isso pago em 120 meses, o equivalente a 10 anos. A taxa de juros efetiva ao ano ficou em 13% e o custo efetivo total ao ano foi de 13,63%. Pense no acumulado dessas taxas anuais ao longo de 10 anos. Já deu para perceber que as taxas são muito acima da taxa Selic, não é mesmo? Além disso, leve em consideração que para conseguir ter um financiamento do imóvel aprovado, é preciso ser aprovado em uma série de análises de crédito, incluindo comprovação de renda de pelo menos 3 vezes o valor da parcela e não ter nenhum outro compromisso financeiro como cartão de crédito, financiamento de veículo e etc. Sem contar a demora que esse processo leva e cerca de 3 meses. Para financiar um imóvel pelo banco, é preciso sempre dar uma entrada de 20% a 50% do valor do imóvel que você quer adquirir. Ou seja, não é 100% do valor que será financiado. Então a conclusão é, não é porque a taxa Selic baixou que vale mais a pena financiar um imóvel. Mas calma!
que realizar o sonho da casa própria ou atingir o objetivo de ter renda através do aluguel de imóveis ainda é possível. Existe uma forma mais eficiente de adquirir um imóvel do que através de um financiamento imobiliário. E eficiente significa que atinge o objetivo com menor custo financeiro e menor tempo. Esse mecanismo é o consórcio de imóveis. O consórcio, diferente do financiamento imobiliário, não tem taxa de juros, porque ele não é um dinheiro emprestado, igual ao que acontece nos bancos, no caso do financiamento de imóveis. No consórcio, existe apenas uma taxa de administração, que na prática sai muito mais em conta do que as taxas de juros anuais dos bancos, mesmo se levarmos em consideração a atualização das parcelas e do crédito não contemplado pelo INCC, que está em mais ou menos 4% ao ano hoje. E outro ponto importante que você precisa saber é que também atualiza o valor do seu crédito enquanto a sua carta de crédito não estiver sido contemplada. Além disso, existem outras vantagens do consórcio em relação ao financiamento de imóveis. Não é preciso dar uma entrada e o sistema não solicita avalista e nem comprovação de renda, sem a necessidade de tantas análises de crédito quanto as exigidas pelos bancos. Acaba sendo mais rápido e mais fácil entrar em um consórcio do que ter o financiamento imobiliário aprovado pelo banco. Isso tudo explica o aumento anual que o segmento de consórcios para aquisição de imóveis está tendo. Os consórcios têm uma projeção de crescimento de 14% para o ano de 2020 em relação ao ano anterior. Para você ter uma ideia, a compra de imóveis através do consórcio chegou a 21,3% nos 2 primeiros meses desse ano, o que significa que mais de 13 mil imóveis foram adquiridos através de consórcios. Hoje a modalidade de consórcio de imóveis conta com 928 mil consorciados ativos. Isso é o reflexo de quase 1 milhão de pessoas entenderam que o custo do consórcio é mais acessível do que um financiamento imobiliário, que além de apresentar a desvantagem do custo final da operação, tem um critério rigoroso de análise de crédito e necessita de entrada. Espero ter tirado todas as dúvidas sobre o tema. Logo postarei mais vídeos esclarecendo dúvidas sobre os consórcios. Se você tem alguma sugestão de tema, deixe seu comentário nesse vídeo e eu vou ler com muito carinho. Abraços e até a próxima!